Fala galera, beleza? Vamos aqui nos aprofundar mais uma vez nos nossos estudos, beleza? Agora nós vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma estudada em triângulos. Bora lá? Pessoal, os triângulos eles podem ser classificados quanto aos lados, tudo bem? E essa classificação são três: escaleno, isósceles e equilátero, assim também como eles podem ser classificados quanto aos ângulos, acutângulo ou retângulo ou obtusângulo. Elementos de um triângulo, pessoal, nós temos aqui os lados, vértices, ângulos internos e ângulos externos. Na nossa figura nós temos os lados que formam o nosso triângulo. No caso, os vértices são os pontos aonde esses lados eles se cruzam, tudo bem? Ângulos internos são aqueles ângulos aqui que estão dentro do nosso triângulo, e os externos são os que estão fora do nosso triângulo, como exemplo aqui x, y e z. Tudo bem? Relações entre o maior lado e o maior ângulo. Perceba, pessoal, se o lado BC, esse lado aqui, ele é maior do que o lado AC, que é este lado aqui, então o ângulo BAC, esse ângulozinho aqui, ó, BAC, ele vai ser maior do que o ângulo ABC. Tudo bem? Recapitulando, se esse lado é maior do que esse lado, logo esse ângulo vai ser maior do que esse ângulo. Tudo bem? Se BAC, este ângulozinho aqui, é maior do que ABC, então o lado BC vai ser maior do que o lado AC. Mediana e baricentro. Mediana é o segmento que une o vértice ao ponto médio do seu lado oposto, pessoal. No caso, perceba, nós temos aqui, gente, um ângulo, tudo bem? Desse ângulo está saindo um segmento de reta que vai até o ponto médio do lado oposto a esse ângulo, gente. Logo, nós podemos observar o segmento AF, tá aqui o segmento AF, como nós tomamos pelo exemplo, ele é mediana relativa ao lado BC, pois ela está encostando, esse segmento de reta está encostando exatamente no ponto médio do segmento BC, ou seja, está dividindo esse segmento pela metade, este lado tornando igual a esse lado. Isso é mediana. O baricentro sempre está localizado no interior do triângulo, pessoal. No caso, nós temos aqui baricentro G. As três medianas se intersectam em um mesmo ponto denominado baricentro G. Beleza? Propriedade do baricentro. O baricentro de um triângulo divide cada mediana em dois segmentos na razão de 2:1, sendo a mediana do segmento que contém o vértice o dobro da mediana do segmento que contém o ponto do lado oposto ao vértice. Pessoal, esse baricentro ele vai dividir cada mediana em dois segmentos na razão de 2:1, tá certo? Tanto essa mediana, como essa mediana, como essa mediana, beleza? Perceba que aqui este segmento CG é maior do que GE, ou seja, aqui nós temos duas medidas para uma medida GE. Bissetriz interna e incentro. Bissetriz interna, segmento que une um vértice do triângulo ao seu lado oposto e divide o ângulo desse vértice em dois ângulos concurrentes. Pessoal, diferente da mediana, esse segmento de reta que eu vou traçar partindo desse ângulo, ele não vai dividir o lado oposto ao meio, ele não vai encostar no ponto médio. E sim, ele vai dividir o ângulo da onde ele está saindo, ele vai dividir esse ângulo ao meio, exatamente em dois ângulos iguais. Essa é a definição de bissetriz, tudo bem? As três bissetrizes internas se intersectam em um mesmo ponto denominado incentro, pessoal. Incentro é o encontro das três bissetrizes desse triângulo. Mais uma vez, a bissetriz ela parte de um ângulo ao seu lado oposto, dividindo esse ângulo em dois ângulos iguais. Propriedades do incentro, pessoal. O incentro é o centro da circunferência inscrita, ou seja, dentro desse triângulo, e cada ponto tangente aos lados desse triângulo.
no triângulo. O incentro é o ponto no plano equidistante dos três lados do triângulo. Altura. Segmento que une um vértice do triângulo ao lado oposto a esse vértice ou ao seu prolongamento e que é perpendicular a esse lado. Pessoal, perceba, AF é a altura relativa do lado BC. Perceba que AF ele é a altura relativa de BC, ele sai do ponto A formando um ângulo de 90 graus, ou seja, esse segmento ele é perpendicular a BC. Logo, ele vai ser altura. Assim também acontece com todos os outros segmentos. Percebam que eles formam um ângulo de 90 graus com seus lados opostos. Beleza? As três alturas de um triângulo se intersectam em um mesmo ponto denominado ortocentro, pessoal. O encontro das três alturas do triângulo, gente, ele se chama ortocentro. Circuncentro de um triângulo. Pessoal, circuncentro é o ponto em que as mediatrizes dos lados de um triângulo se intersectam, pessoal. No caso, gente, mediatriz está passando aqui pelo ponto médio dos lados do triângulo. No caso, a mediatriz desse lado é essa, a mediatriz desse lado é essa, pois aqui é ponto médio, a mediatriz desse lado é essa. As três mediatrizes, o ponto de encontro delas vai se chamar circuncentro. Propriedades desse circuncentro, pessoal. O circuncentro é um centro da circunferência circunscrita, ou seja, externa ao triângulo. Mais uma vez, vale lembrar que para ser circunscrito ou inscrito, pessoal, cada ponto deve tangenciar, ou seja, apenas um ponto em comum do triângulo, o vértice do triângulo e a circunferência. Temos aqui então esses três pontos aqui tangentes, beleza? O circuncentro é um ponto do plano equidistante dos três vértices do triângulo, beleza? Possuem a mesma distância em relação aos três vértices do triângulo. Triângulo isósceles, pessoal. O triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais, diferentes da sua base. Tudo bem? Triângulo isósceles, nós já entramos aqui na classificação quanto aos lados. Para você classificar o triângulo, olhando para os lados, esse triângulo sendo este lado igual a esse lado, diferente do terceiro lado, ele se chamará triângulo isósceles, pessoal. Propriedades do triângulo isósceles. Os ângulos da base são congruentes, isso é importante lembrar, beleza? Sempre no triângulo isósceles de dois lados iguais, diferentes da base, os dois ângulos da base serão iguais. A mediana e a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem, pessoal. Está aqui a mediana e a altura ao mesmo tempo. Aqui é ponto médio, vale lembrar. Os quatro pontos notáveis, baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro, estão alinhados, pessoal. Estão aqui todos. Ó, baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro. Eles estão na mesma linha, na altura desse triângulo. Triângulo equilátero, gente. O triângulo equilátero é aquele que possui todos os seus lados iguais. Algumas propriedades dele. Os três ângulos internos são congruentes, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, que vai ser igual a esse ângulo. A mediana e a altura relativas a qualquer lado coincidem com a bissetriz relativa ao ângulo oposto a esse lado. Os quatro pontos notáveis, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, estão localizados em um único ponto. Pessoal, neste pontinho aqui, nós encontramos os quatro pontos notáveis. Vale lembrar também que todos os ângulos desse triângulo equilátero valerão 60 graus. Soma das medidas dos ângulos internos. Pessoal, nós temos aqui que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo vai resultar em 180 graus. O ângulo externo, pessoal, já aplicando a soma, é um ângulo formado entre um lado e um prolongamento do lado. Estão aqui os três exemplos dos ângulos externos. Em todo triângulo, a soma desses três ângulos vai resultar em 360, gente. A soma desses três ângulos externos vai dar 360 graus. Isso em qualquer triângulo. O ângulo externo. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, pessoal. Se eu tenho este ângulo interno, no caso, esse ângulo
esse ângulo interno ele será adjacente a esse ângulo externo. No caso, nós vamos pegar os dois ângulos não adjacentes. Ou seja, esse ângulo externo ele vai ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes internos. Tudo bem? No caso, E, que é o ângulo externo, vai ser igual a alfa mais B, que são os dois ângulos internos não adjacentes a ele. Congruência de triângulos, pessoal. Bora lá. Casos de congruência. Dois triângulos são congruentes quando os lados e os ângulos de um deles são, respectivamente, congruentes aos lados e aos ângulos do outro. Beleza? Para indicar a congruência entre dois triângulos, utiliza-se o símbolo 3 tracinhos aqui, tá bom? Observe os triângulos ABC e a linha B', C' a seguir. No caso, pessoal, o ângulo A ele vai ser igual ao ângulo, vai ser congruente ao ângulo A'. Esse ângulo ele vai ser igual a esse ângulo igual a esse, e esse vai ser igual a esse. Tendo os três lados também iguais, pessoal, esse lado igual a esse lado, este lado igual a esse e esse igual a esse, temos assim então dois triângulos congruentes. Temos os casos de congruência. O primeiro caso, LLL, lado, lado, lado. Quando os três lados são congruentes, pessoal, ou seja, são iguais, nós teremos dois triângulos congruentes. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Quando nós temos um lado igual, um ângulo igual e o seguinte lado também igual. Nesta sequência, tá, pessoal? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Nós teremos assim, se esses três casos forem congruentes, lado, ângulo, lado, nós teremos também assim dois triângulos congruentes. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Nessa ordem. Bora lá. Ângulos, ângulos iguais, lados iguais e novamente ângulos iguais. Seguindo essa ordem, pessoal, se caso os três forem iguais, os dois triângulos também serão iguais. Quarto caso, dois triângulos são congruentes pelo caso LAAO, lado, ângulo e ângulo oposto, tudo bem? Por isso nós temos esse O. Quando em cada triângulo há um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruentes. Nesse caso, pessoal, se o segmento AB, nós temos aqui o segmento AB, foi igual ao segmento A', B' e o ângulo A foi igual ao ângulo A' e o ângulo C foi igual ao ângulo C', então nós temos que esses dois triângulos serão congruentes. No caso, nós temos o ângulo C aqui oposto ao lado também, aos dois lados também congruentes nos dois triângulos. Quinto caso, nós temos ângulo reto, AR, lado, lado. Pessoal, quando nós tivermos dois ângulos retos, está aqui os dois na posição do vértice A. Quando nós tivermos dois ângulos retos iguais, segmentos iguais, lados iguais e consecutivamente lados também iguais, nós teremos dois triângulos congruentes. Relembrando, quando nós tivermos ângulos retos, lado igual ao lado, novamente lado igual ao lado, nós teremos dois triângulos congruentes. Beleza, pessoal? Vamos nos aprofundar resolvendo exercícios, tudo bem? Um grande abraço.